vamos ter momentos bons aqui. Obrigado pela água. Vocês sabem que eu tenho me dedicado muito, especialmente nos últimos tempos, a respeito dos acontecimentos do final dos tempos. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo aquilo que... Fala um pouco mais alto. Aquilo que a Bíblia fala, eu não tenho uma Bíblia boa depois do AVC, perdi um pouco a voz. Mas eu vou tentar falar mais alto, viu, pastor? Beleza, obrigado. Vou me esforçar. Eu fico dizendo, te afirmando para os irmãos que eu tenho falado ultimamente, que nós estamos vivendo um período bíblico chamado, que o Senhor Jesus chamou em Mateus 24:6, do princípio das dores. E eu acho que eu não preciso discorrer muito sobre isso, porque os irmãos estão acompanhando isso, na televisão, na internet, em especial, e nós, de fato, estamos vivendo um tempo diferente. Esse tempo começou com a pandemia. Vocês notaram que da pandemia para cá, as coisas foram se afunilando cada vez mais, complicando, piorando, e nossos corações começam a se mover lá dentro. Será que é hoje que Jesus vai voltar? E não devemos fazer projeções de dias nem de quando, mas a Bíblia fala dos tempos em que isso seria, e nós estamos vivendo esses tempos. Esses são os nossos dias. No passado, eu já pregava em Cunhaporã, depois em Chapecó, e Schroeder, que eu estaria junto com os que seriam arrebatados. Eu ainda confio nisso. Eu confio e creio firmemente que eu não vou morrer fisicamente. Eu vou ser arrebatado, eu vou ser transformado. Sobre isso eu não vou falar hoje, noite. Isso é um assunto muito especial. Isso, na primeira mensagem, com o tema Quando a Trombeta Ecoar, eu não preguei essa mensagem aqui, mas já falei sobre a volta de Cristo aqui nesse lugar. Por isso eu preferi, hoje à noite, transmitir uma mensagem embaixo desse tema genérico, geral. Quando a trombeta ecoar, que eu preparei 11 mensagens, que eu estou para pregar, e posso pregar em retiros, em outros lugares, em outros momentos. Quando a trombeta ecoar, o que vai se passar então dali para frente? A partir do momento que a trombeta ecoar, seria então, como eu já disse, o princípio das dores, começando com a pandemia. Nós estamos tendo calores excessivos, frios excessivos no hemisfério norte. Nós estamos tendo enchentes e chuvas como nunca se viu. Eu tenho 76 anos, o que eu vejo hoje na internet, e volta e meia aparece, a água correndo como nunca aconteceu. Cidades inteiras sendo engolidas pelos águas, carros sendo levados embora, pessoas morrendo. E no meio dessa turbilhão, nós vamos ouvir
a trombeta ecoar. E ela será mais ou menos assim. Quando você escutar isso, saiba que chegou o momento. Vai ser mais ou menos assim como nós vamos ouvir agora. Pena, eu queria fazer isso com o microfone, mas daí eu acho que vocês vão ouvir igual. Aqui não tem internet, né? Não pega. Não pega. Pena, eu queria deixar tocar um som de uma trombeta como se toca em Israel nos momentos especiais. E como se toca quando se chama o povo para a guerra. E que nós, pastores, que falam sobre a escatologia, pensamos que vai ser esse som que nós vamos ouvir em torno do globo terrestre. E todo mundo vai ouvir o som da trombeta. E vai acontecer então duas grandes coisas. Primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento. No arrebatamento, todos os crentes vivos, e eu confio e creio que você deve colocar no teu coração também, que você vai estar junto nesse momento. Nós estamos chegando nesses dias. A Bíblia não mente, a Bíblia é a palavra de Deus. E quem comprou o meu livro, o Apocalipse, certamente já leu sobre isso, sobre este momento. Meus irmãos, a igreja está se despedindo da terra. Jesus Cristo vem para a sua igreja e vai levar a sua igreja. Quem é a igreja? São os batistas? Os menonitas? Quem é a igreja de Cristo? São os da Assembleia de Deus ali atrás? São todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Amém? Amém. Esses são a igreja. Nós temos que deixar bailismos de lado, igrejismos de lado, e pensar na igreja, no corpo de Cristo, naqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Amém? Esses vão ser levantados. Então, assim como a igreja foi para o céu, assim como ela subiu, no dia do arrebatamento, ela há de voltar. Com Cristo e com ela, participar da batalha de Armagedon. Eu tenho que explicar isso aqui um pouquinho aqui. É um pouco pequeno, eu fiz um quadro que uma irmã da igreja lá de Águas está aumentando e fazendo, mas eu tenho cuidado de colocar aqui. De repente você pode vir olhar isso de perto depois, mas se você acompanha aqui, esse aqui é a era da igreja. Quantos mil anos são a era da igreja? 2000 anos. Desde Jesus até os nossos dias. Daí nós vamos ter o princípio das dores. E nós estamos dentro desse princípio das dores. E nesse princípio das dores, a igreja espera ardentemente. Aqueles que esperam no Senhor e aguardam a sua vida, vão receber uma coroa especial. Vão receber uma coroa. Sobre isso ainda vamos falar. Então,
nós estamos no princípio das dores e aí estamos indo para o arrebatamento. No arrebatamento, então, a igreja será levada e no céu, então, haverá o julgamento da igreja, haverá as coroas e os galardões e haverá as bodas do Cordeiro. Esse tempo aqui será o tempo da grande tribulação. E todo estudioso da Bíblia sabe que a grande tribulação terá um período, ou 2 períodos, de 3 anos e meio. 2 períodos de 3 anos e meio. Da tribulação, do início, da entrada do regime do anticristo, do falso profeta, de Satanás, e finalmente começa o despejo, a abertura dos 7 selos, o toque das trombetas, as 7 trombetistas tocando, e finalmente o derramamento das 7 taças. E isso nós vamos ver então durante esses 7 anos, especialmente na segunda parte da grande tribulação aqui, nessa parte aqui. Depois, agora, quando estiver indo para o fim, quando o 7º taça for derramada, vai estourar uma batalha muito grande, chamada Armagedon. Os exércitos do norte, Rússia, se vocês acompanham um pouquinho a história, vocês vão ver que está se montando o esquema todo. China, Irã, Iraque, Síria, outros países do norte estarão vindo para Israel para acabar com Israel. E eu acho que eu, da última vez já falei aqui, Israel é hoje uma das potências mundiais em guerra. Então todo mundo tem medo de atacar sozinho Israel. Porque Israel é o exército mais disciplinado do mundo. Talvez o menor, mas o melhor. Com muita ogiva atômica. Muita ogiva atômica. Eles sabem isso. E Israel não manda recado. Aí estarão ali no Vale do Megido, por isso, batalha de Armagedon, prontos para derrotar Israel. E aí virá o Senhor Jesus pela segunda vez. E então, ele e a igreja estarão montando, e nós vamos ver isso hoje. Esse é o nosso assunto hoje. Aqui. Esse é o nosso assunto. Estarão vindo e vão combater os inimigos de Israel e vão derrotar. Israel levará meses para enterrar os corpos e anos para fazer a limpeza do campo de batalha. Anos. Feito isto, vindo o Senhor Jesus, derrotando os exércitos inimigos de Israel, dos 200 milhões de soldados, não vai ficar um para contar a história. Todos vão morrer. Aí virá o julgamento das nações. Eu não estou usando textos bíblicos para isso aqui, mas isso vocês podem ver no Apocalipse. E então, depois do julgamento das nações, quando as nações serão reunidas em Israel,
para o julgamento, começará o milênio. Serão 1000 anos de paz. Aí Satanás aqui estará preso. Satanás, o falso profeta, o anticristo, os demônios, todos os anjos do mal, todos eles no inferno. Aí ele será de novo tirado de lá depois de 1000 anos. Irá corromper esse mundo por um tempo, um breve tempo, a Bíblia chama isso lá em Apocalipse. Então virá, esse mundo será destruído. Porque haverá novos céus e nova terra. Agora então nós vamos ter, depois que todos aqueles que não tinham Jesus ressurgiram, então antes dessa destruição do mundo aqui em fogo, vai haver o juízo final. E finalmente os novos céus e a nova terra serão habitados. E todos os outros estarão num lugar especial a partir de agora. Com o diabo, com o falso profeta, com o anticristo, com todos esses demônios que nos afligiram durante os anos, estarão no lago de fogo. Esse é um breve resumo do que nos espera aqui na frente. Então, aqueles que te dizem que o mundo está indo para o fim, em parte eles têm uma pequena razão, mas não será de um momento para o outro o fim do mundo. Haverá todos esses fatos acontecendo primeiro. Só tem uma coisa interessante: a igreja do Senhor. Você, como igreja, você vai estar com Jesus. Isso não te alegra? Isso é motivo para que nós nos alegremos. Vamos ler o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. Quem tem Bíblia aqui pode abrir e vamos ler. Como guardaste a minha palavra. Apocalipse 3, 10. Como guardaste a minha palavra, paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a minha palavra, ou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Então você como igreja, você como crente, como salvo no sangue de Jesus, lavado no sangue de Jesus, não precisa temer. Eu te guardarei. Quem diz isso? O Senhor Jesus, o teu mestre, te manda te dizer essa maravilhosa palavra esta noite. Não temo. Temos, diante de nós, temos. Eu tenho falado de tempos difíceis. Eu tenho falado ultimamente que o que nós estamos vendo no Brasil, toda essa tramóia política, que é o maior engodo que já se viu no mundo, as coisas estão se afunilando. Isso tem que ser assim. Nós não entendemos por que é assim. Nós achamos errado. E eu acho errado também. Só que o anticristo, ele vai ser um governante único do mundo. Então o mundo tem que se preparar para isso. Ele tem que ser preparado. Então vai ter que haver um governo mundial. Vocês já ouviram falar muito disso agora ultimamente? Nova era, nova ordem mundial, nova ordem social. Tantos outros termos que surgem aí na mídia e nos mostram que nós estamos indo nesse momento.
Que não é só a Bíblia que fala disso, agora já o mundo, já as pessoas, já os governos falam disso. Então, seja quem for quem vai nos governar, nada está fora dos planos de quem? De quem? De Deus. Amém? Está tudo dentro dos planos de Deus. Sobre esse assunto, a gente teria muito a falar. Mas nós vamos agora, primeiro, antes de... Vou pedir para a irmã Rosinete cantar conosco um hino. Vocês talvez podem projetar ele no 114. Vamos cantar o 108. 108. Nós vamos cantar, perdão, nós vamos cantar dois. Vamos. As que não fala, que não vê, que é surdo, que é mudo, parece que é ouve um pouco, e é totalmente atrofiado. E eu disse para a mãe, quando se fizer chamada, o teu filho ali vai estar lá também. E ela chorou. Não sabia que ela ia chorar assim. Mas é verdade. Não vai ter uma criança que vai ficar nesse mundo. Não vai ter um aleijado desses que não tem entendimento que vai ficar no mundo. Só que naquele lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, eles vão estar como nós. Sem problemas. Sem problemas, caminhando, saltitando, cheio de alegria. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Você pode dizer isso? Eu lá estarei. Essa é uma afirmativa. Hoje, eu desejo vos aconselhar que se preparem, que estejam cada dia de novo diante de Deus, colocando sua vida em dia, e se ainda encontram alguma coisa que não poderia responder diante de Deus, arrume. Deixe tudo em mim. Para poder estar lá. Porque no céu não entra pecado, não entra maldade nenhuma. O céu é um lugar limpo, um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá é viver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Que a Bíblia nos fala dessa segunda vinda de Cristo. Entre tantas passagens que falam disso, nós queremos analisar hoje à noite algumas. E nesse dia de glória, então, o meu corpo mortal não será mais mortal. Isso nós temos que levar junto hoje. Esse dia maravilhoso, porque a trombeta ecoar, nós vamos ser transformados. Primeira coisa que nós queremos ver, que nesta segunda fase, não nessa aqui do arrebatamento, pena que mas eu já falei para vocês, isso aqui está no momento ali atrás, como é que era aquele dia festivo da igreja. Dia de ação de graças lá no Dia de ação de graças.
Então, nós falamos sobre esse momento aqui, o arrebatamento. E hoje nós queremos ver essa segunda fase da vinda de Cristo. Mas nessa segunda fase, como eu já disse um pouquinho antes, Jesus vai voltar acompanhado pela igreja, pelos anjos, por miríades de anjos, por seres celestiais e pela igreja, aqueles que são seus. E a igreja, como já vimos hoje à noite, são aqueles que irão ressurgir, que morreram em Cristo. Pode ser que vocês sepultaram algum dos vossos queridos, mas sabem que nós, como crentes, nós até podemos chorar, mas nós não temos que nos desesperar quando um dos nossos queridos morre. Amém? Nós podemos até sofrer por dentro, mas não temos que nos desesperar. Porque nós vamos ressurgir, nós vamos nos rever, e nós vamos, outra coisa maravilhosa, que muitos botam dúvida nisso, nós vamos nos reconhecer. Nós vamos nos reconhecer. Em Apocalipse 9, no versículo 14, lemos uma coisa muito interessante. Como vai ser essa vinda de Jesus com a igreja? Diz lá: e seguindo os exércitos que há no céu. Prestou atenção? Apocalipse 9, 14. Seguiam Jesus os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino. Nós não vamos vir com uma farda, porque nós não vamos nem precisar lutar. Porque essa vai ser uma batalha, uma guerra sem luta, por parte de um lado. Porque somente uma pessoa vai batalhar: Jesus. Vai derrotar todo o exército inimigo. Então, continuando o texto, diz que estarão vindo com cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E em Judas 14, Judas versículo 14, nós ainda podemos ler: eis que é vindo, e o Senhor com milhares dos seus santos. Quantos vocês acham que já se converteram desde Jesus aqui no mundo, desde os discípulos? Milhões. Todos eles. Todos aqueles que nós já vimos partir dos nossos queridos, e nós, os que fomos arrebatados, iremos com Jesus. Já imaginaram o cortejo que vai ser isso? O exército que vai ser isso? Nós vamos acompanhar o Rei dos Reis para esta grande batalha. Então Jesus vai vir com a noiva. E diz lá em Apocalipse 16, 14, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva está pronta, está vindo com ele. E nesta vinda de Cristo, em sua segunda fase, nesse momento aqui, ó, no arrebatamento e nessa ressurreição dos mortos aqui, Jesus vai estar no ar, vai estar recebendo todos os que ressurgem e todos os que serão arrebatados, seus corpos transformados,
para receber nos lares. Jesus, na primeira fase da sua vinda, não vai pisar esse chão. Ele só vai recepcionar a sua igreja. Só vai buscar ao som da trombeta. E quando a trombeta ecoar, mas nessa segunda vinda, nesse momento aqui, em que ele vai vir batalhar contra os inimigos de Israel no Armagedon, diz a Bíblia que todo olho o verá. Aí sim. Como isso vai ser, não sei. Mas hoje isso não é mais tão difícil. Televisão, ele vai vir até o chão. Todo olho verá. Pode ser até que de uma maneira toda especial Deus vai fazer com que todos possam ver a vinda de Jesus nesse momento aqui. Todos os que estarão vivos daquele tempo. Porque eu, acompanhando um pouquinho, eu vou hoje à noite, não é bem uma mensagem, é mais um ensinamento bíblico interessante isso aqui. Eu, acompanhando um pouquinho a população de hoje, no princípio das dores, é de mais ou menos quantos? 9 bilhões de pessoas, mais ou menos. Uma vez arrebatada a igreja, eu imagino, e igreja, talvez vamos ser arrebatados uns 500 milhões de pessoas. Não sei se vai ser tantos. Mas vamos dizer que sim. Daí, nesses 3 anos e meio de tribulação, vai ter muita gente, vai ter momentos de guerras, conflitos, terremotos, quando o mar se transforma em sangue, quando os rios e as águas fluviais se transformam em sangue, quando as pessoas vão morrer de sede, ou o sol se torna tão quente que vai quase que derreter com as pessoas. Quando chegar aqui, quando haverá o julgamento das nações, antes do milênio, é possível que ainda tenha, pelos meus cálculos que eu fiz, 1,5 bilhão de pessoas. Onde estão os outros 7 bilhões e meio? 500 bilhões estão a subir. E os 7 bilhões morreram. Sem Jesus, sem salvação. Agora então haverá o julgamento das nações. E finalmente o milênio. Então, nesse momento em que Cristo voltar, todo olho verá. Eu já disse então que na primeira fase somente a igreja verá, mas agora nessa segunda fase todos vão ver a sua volta. Diz lá em Apocalipse, em Zacarias 14, versículo 4, Apocalipse 27, eis que com as nuvens vem Jesus, e todo olho verá, até os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre Jesus. E agora então em Zacarias 14, versículo 4 está escrito: e naquele dia estará ele de pé sobre o monte das oliveiras. A partir de agora, esses que ainda recalcitravam contra Deus, esses que ainda teimavam contra Deus, esses que ainda não acreditavam em Deus,
verão e experimentarão a ira de Deus. Ainda sobre esse grupo que ficar aqui depois do julgamento das nações, sobre esse grupo no julgamento das nações, haverá castigo. Deus é um Deus de amor. Tenha isso em mente. Mas Deus também é um Deus de ira. Deus perdoa, mas Deus também castiga. É que nem uma corda que tem duas pontas. Numa das pontas nós estamos. Então, a partir de agora, os que ainda, Ricardo, se travam, vamos experimentar a ira de Deus. É o que nós vemos no versículo 17 de Apocalipse 6. Porque é vindo o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir? Ninguém. Quem pode enfrentar a Deus? Eu não. Ninguém de nós. Nenhum homem. E finalmente agora, vemos a prisão de alguém que trouxe o sofrimento sobre esse mundo. Quem é este? Satanás. Então, depois que houver o julgamento das ações aqui, com a segunda vinda de Cristo, a derrota do exército inimigo aqui, no Armagedon, do inimigo de Israel, agora então, finalmente, nós vamos ver que Satanás será preso, será acorrentado, diz a Bíblia, por um período de 1000 anos. Em Apocalipse 20, versículo 1 e 2, se você quer olhar, pode dar na Bíblia. Versículo 20, versículo 1 e 2 diz assim: E vi do céu descer um anjo que tinha a chave do abismo. O que é esse abismo? É o inferno. Que tinha a chave do abismo e uma grande algema em sua mão. Ele, o anjo, prendeu o dragão. Está lá em Apocalipse 21 e 2. O anjo prendeu o dragão, a antiga serpente. Aonde é que ele era serpente? Onde é que ele se apresentava como serpente? No Éden. Ele foi se desenvolvendo, foi se mostrando de todas as formas. A antiga serpente, que é o diabo, diz aí o texto, e amarrou por 1000 anos e o lançou no abismo. Pronto. O que ele vai ser instalado agora? Um milênio. Será um milênio de guerra ou de paz? Paz. Por que será de paz? Porque aquele que promovia guerras, que promoveu todos os males que até hoje houveram no mundo, estará aonde? No lago de fogo. Não, no inferno. Por quanto tempo? 1000 anos. É bem complexo, né, irmão? Isso aí não é fácil de... Isso aí é só mesmo com muita paciência, dedicação e estudo para ter um entendimento sobre essas coisas. É bem difícil. Eu levei anos para entender um pouco e ainda só entendi um pouco. Eu não sei muita coisa ainda. Mas de cada dia eu me dedico mais a esse assunto, porque ele é o assunto do momento. O assunto que
que nós estamos esperando: a volta de Cristo. Em Joel, no capítulo 3, versículo 2, nós podemos ler o seguinte: congregarei todas as nações que ainda sobraram e farei descer no vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas. Julgamento das nações. Eu entrarei em juízo com elas por causa do meu povo. E eu imagino que esse meu povo que aqui ele está dizendo é tanto o povo de Israel, que os inimigos em redor sempre perseguiram. Esses dias eu ainda li a história da Batalha dos 6 Dias, é incrível isso. Tente uma vez procurar uma leitura sobre esse assunto. É impressionante como Deus agiu em Israel. Como aquele povinho, 3 por 10 soldados. Israel tinha 3 soldados para cada 10 soldados inimigos. Era bem inferior em armamentos. E em quantos dias ele derrotou 10 nações? 6 dias. A guerra dos 6 dias. Assim é Deus. Esse é o Deus que nós devemos conhecer. O Deus daquelas coisas que nós chamamos de impossível. Mas para ele não tem impossível. Ele resolve. Ele resolveu aqui também. E diz aqui na continuação do texto de Joel 3, 2, e ali entrarei em juízo com essas pessoas, por causa do meu povo e do povo da minha herança em Israel, a quem essas nações espalharam entre as nações do mundo e repartiram a minha terra. Então, finalmente, vamos ver, começar, talvez vocês acompanhem um pouquinho o que diz lá em Apocalipse 20, de 1 a 7. Vamos ver, começar o reino milenário. Sabia disso que nós vamos ter um milênio, né? Que o milênio está na nossa frente? Então a população, o mundo, não vai terminar tão ligeiro. Temos também ainda, depois dos 7 anos, um milênio. Diz aqui assim, ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, e o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E aqui? Vamos ler ainda o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses não têm poder, sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Já pensou? Nesse meu livro, Pastor, eu posso perguntar para o senhor do versículo 4, o que o Senhor nos fala? Eu já ouvi falar, mas eu gostaria de ouvir o senhor falar. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nesse tempo aqui, irmão, durante essa grande tribulação,
nós vamos ter também conversões, especialmente dentre o povo de Israel. Agora a salvação virá sobre Israel, porque a igreja, no tempo da graça, nós já ouvimos isso muitas vezes, que o tempo da graça para a igreja vai acabar quando? Na volta de Cristo. Daí o Espírito Santo vai com a igreja de encontro a Jesus nos lares. Só que aqui nesse mundo haverá, nessa tribulação aqui, haverá 2 grandes pregadores, mais os 144 mil, que estarão levando muita gente a Cristo. E dessa gente que vai ser levada a Cristo, são esses que vão ser degorados por amor a Jesus. E esses que vão estar clamando pelo sangue dos crentes. Quando, Senhor? Quando? Isso não vai demorar, eles vão ressurgir também. Eles vão ressurgir aqui para entrar junto com a igreja, porque eles são igreja. A partir desse momento eles vão entrar no milênio também. Então é o povo de Israel. Claro, poderá haver, eu não vou ser radical nisso, mas eu aprendi assim, já ainda em 64, em São Bento do Sul, com o grande missionário Pfeiffer, que talvez um outro aqui conheceu, e também de muitos professores meus em São Paulo, que durante a grande tribulação haverá conversões somente de judeus e israelitas. Sim. Os 144 mil estarão na terra durante a grande tribulação. Durante a tribulação. Estarão pregando o Evangelho. São os homens que Jesus preparou, que Deus preparou para pregar para Israel. E Israel vai se converter. Será um dos motivos que o mundo vai se jogar contra Israel. Será um dos motivos. Muito bem. Obrigado, irmão, pela participação. É muito interessante isso aqui. Sobre isso teria muito para falar, mas não tenho esse tempo e esse preparo também para o momento. Mas talvez um dia a gente possa falar sobre esse assunto com vocês. Então, no reino milenar. Interessante que no meu livro vocês vão encontrar que um dos que vai governar sobre nós durante esse milênio de paz aqui é quem? Quem é que já leu? É Davi. Está na Bíblia. Eu só agora não posso te dizer os textos, porque eu não guardo todos os textos, não sou uma mala ambulante desses bíblicos, né? Eu tenho dificuldade nisso. Mas eu estudei isso. Eu vi isso. Davi vai ajudar o Senhor Jesus, assim como José era vice-rei do faraó, assim Davi vai governar com Jesus durante o milênio. Eu quero concluir. Eu acho que é muito interessante. E esse é um dos assuntos, meus irmãos, que faz petição. E ninguém de nós deveria sair daqui igual entrou. Devia sair preocupado com essa questão. Se Jesus vê que eu não devo pensar, e o Aldino? O Aldino, ele tem que armar a sua vida em relação a Deus. E a Lili é minha esposa, mas ela é uma discípula. Ela, em relação a Deus, tem que arrumar a sua vida. Deu para entender isso? Então eu não sou mais responsável naquele momento pela vida do Aldino nem pela vida da Lili. Eu sou responsável por minha vida. Então eu tenho que diariamente armar a minha vida com Deus. Estar
Isso se chama, como é que se chama isso na Bíblia? Santificação. Constante, diária santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Meus amados, nós aqui, bota a mão no teu peito, bem sentir. Nós estamos à porta desse grande acontecimento. A qualquer momento ele vai acontecer. O seu desfecho, ou esse momento que ele vai acontecer, é conhecido somente por Deus. Mas, para nós foram dados sinais. E quantos sinais nos rodeiam hoje? É de assustar a gama, a quantidade de sinais que diariamente vemos acontecendo ao nosso redor. Isso, como era bonito o tempo que a gente ia descansadamente namorar lá na Lili, há 56 anos atrás, 57, o Aline era um piazinho, era meu amigão. Naquele tempo, se eu ia falar disso, né? Agora, hoje, tu liga a internet ou a televisão, é esse o assunto. Esse é o assunto. Nova ordem mundial. É o assunto do momento. E ela está na palavra. Mas o que é que nós estamos vendo se nós olharmos para fora? Ou talvez até olharmos para dentro de nós, espiritualmente falando. O que é que nós estamos vendo? De fato, parece que muitos de nós, até das igrejas, ainda estamos nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Isso aí. E despreocupados. Eu até imagino que tinha churum perto da arca. De tudo ali. Eles só se apavoraram quando? Quando veio chuva, não parou mais. E quando aquela arca fechou. Misteriosamente fechou. Quem fechou essa arca? Quem fechou a porta aquela das bodas do cordeiro? O das 10 virgens ali, né? A parábola em Mateus 25. Quem fechou a porta? E aquelas virgens que não tinham azeite suficiente na sua lâmpada, o que fizeram? Saíram numa debalada. Eu imagino invadirem as igrejas, se fosse nos dias de hoje, para ver se encontraria o pastor, eu não, alguma coisa aconteceu, só que eu estou aqui ainda. E vão voltar correndo e pedir para entrar. Daí de novo eu me imagino o senhor dando uma janela daquelas e se empurrar assim, abrir um pouquinho. O que vocês querem? Ah, nós queremos. Eu não posso. Não conheço. Nós vamos desse aprisco. Isso aqui não tem nada de. Nós estamos só falando daquilo que a Bíblia mostra. Isso não tem nada de nós ficar com medo da eternidade ou do futuro. Mas tem a ver com o preparo, com a nossa preparação interior. Parece que o povo está dormindo. Eu fico preocupado.
Até mesmo a igreja parece que está. E não é em Mateus 25 o Senhor Jesus aborda essa questão. Alguns estavam dormindo. De repente veio o nome. Só que aí para alguns era tarde. Não tinha mais nem bater aqui. Eu não os conheço. Sabem, irmãos, um Covid, uma peste induzida, impediu-nos de nos reunir em culto e adoração, e nesses dias de hoje nós estamos como que paralisados. Nós estamos como que paralisados. Meus irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo. O anticristo vem apressadamente. Tem muitos que estão dizendo e estão afirmando isso categoricamente, grandes pastores que eu tenho acompanhado, que o anticristo já está no mundo. Não sei quem ele é, mas ele já está sendo, ele já é conhecido. Não é conhecido como anticristo, mas o pastor Pfeiffer, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci da minha vida. Quer ver como ele mostrou isso? E parece que ele tinha razão em 64. O mundo vai estar em guerra. Os países estão falando em se atacar, em se arruinar, em se destruir. Todas as grandes potências estão querendo avançar uns contra as outras. E quando não tem mais jeito, vem Jesus, tira a igreja e o anticristo vai entrar em campo. Para apaziguar. Para transmitir paz na terra. Uma falsa paz. E vai começar a reinar. E logo depois vai haver o implante do chip, ou na mão, ou na testa. Nós vamos ter, ou nós não, a igreja não. Os que vão estar aí vão ser todos eles, ou pelo menos os que vão permitir. Vai ter muitos que não vão permitir e vão ser mortos. Degolados, como Degolados. verso 4. Muitos que não vão querer a marca da besta, o chip, vão ser mortos. Irmãos, eu vou terminar. O anticristo, ele vem vindo apressadamente. O cavalo amarelo, quando se abre os 7 selos, vocês vão ver que o segundo cavalo é o amarelo. Ele vai vir apressadamente. Ele vem galopando. Ele já pode ser notado. E muitos cristãos estão indo. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar entendimento na palavra. Saboreá-la. Uma vez eu disse aqui, imitei também o meu professor, o Alfred Pfeiffer, nós temos que devorar a Bíblia como se ela fosse um alimento, e ela é um alimento. Que alimento ela é? Alimento espiritual. Eu preciso cada dia de feijão, de arroz, de mandioca, de batata, de carne, de pão, para o meu alimento físico. Porque o meu físico precisa, assim como o meu físico precisa de alimento material, a minha alma precisa de alimento espiritual. E esse alimento é o quê? A palavra.
Estamos nos alimentando corretamente na palavra de Deus? Nós não conseguimos imaginar em nosso lar sem um momento diário de devoção diária, de pequeno culto diário e familiar, onde um lê a palavra, um lê o devocional, outro ora, e assim nós temos diariamente pela manhã o nosso culto. E isso nos traz muito perto do coração de Deus. Nós temos que tirar o tempo para isso. É difícil, eu sei que as correrias dos tempos modernos são complicadas, mas Deus também precisa um pequeno de tempo de nossa vida. Deus quer esse tempo. Temos que buscar a palavra. Precisamos buscar entendimento e doçura na palavra, enquanto que é tempo. Pois, meus irmãos, certamente você um dia se converteu. Jesus entrou na tua vida. E se você tem esse Jesus, eu quero te aconselhar. Mantenha-se fiel a Jesus. Mantenha-se fiel. Fica firme. Hoje eu não sei quantas vezes eu fechei os olhos lá na casa do Hélio, tivemos lá, ele fez uma comida que vocês nem sabem como era gostosa, mas daí eu também falava com meu Deus e dizia: Senhor, eu quero ser uma bênção de noite. Então, nós temos que conversar essas coisas com o nosso Deus. Com quem vamos conversar, então? É com Deus que nós temos que buscar esse reforço para a nossa vida, para nos mantermos de pé. Os dias são difíceis, irmãos. Mas se nós ainda não conhecemos Jesus, ainda é tempo. Saiba que a Bíblia nos mostra bem claro em Atos 4,12 que Jesus é o único Senhor e Salvador. Jesus é o único Senhor e Salvador. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual eles podem ser salvos. Não há outro. É só Jesus que salva. Então, hoje é dia de salvação. Hoje talvez você... Eu não gosto muito de fazer aquilo. Mas eu gosto de dizer para você, ou aconselhar, para casa. Busque um momento de silêncio com Deus. Ore e arrume a tua vida com Deus. Deixe tudo em ordem. Se Jesus vem essa noite, porque nós não sabemos quando será. Mas isso será em breve. A nova ordem mundial deverá ter sido e está programada para 2030 terminar. Então significa que falta pouco para ser instalada, porque vai levar 7 anos, pelas previsões dos homens.